Captação de recursos para moradia primeiro. Você sabia que é possível captar recursos para custear a moradia das pessoas que vivem em situação de rua? Isso não é um programa de financiamento habitacional. O recurso ele vem para custear a moradia de pessoas que vivem nas ruas. Como? Alugando casas, apartamentos, mobiliados, com utensílios domésticos, com o pagamento das despesas básicas como água, luz e etc. para pessoas, famílias que vivem nas ruas. O recurso ele é destinado àquelas pessoas de forma emergencial, não é após um cadastro, uma série de etapas, não é a primeira etapa, é moradia primeiro. E aí eu te pergunto, na sua cidade, no seu estado, os entes públicos ou alguma ONG já executa ações dessa maneira? O recurso ele é federal, o governo federal disponibiliza às secretarias municipais, às prefeituras, ao governo do estado, às secretarias estaduais ou às ONGs, para que possam captar recursos e destiná-lo para estas ações. Sou Márcio Neri, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases, desde o início, da elaboração, no planejamento da captação de recursos, passando pela gestão do recurso captado durante a execução, finalizando com a prestação de contas, na elaboração do projeto ou termo de referência, na verificação no relatório, na emissão de relatórios ou diagnósticos dos repasses aos fundos, os fundos municipais e fundos estaduais, com adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos quanto para entes privados, as ONGs. Se você é um funcionário público, municipal ou estadual, se você trabalha em uma ONG, ou se você trabalha com captação de recursos, ou se você não é da área, mas tem interesse em aprender, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Então, o que seria captar recursos para moradia primeiro? A palavra mesmo já diz, né, do tema, moradia primeiro. Primeira moradia, depois as demais ações. Geralmente, quando pensa em fazer um trabalho de assistência social às pessoas que vivem nas ruas, primeiro você já pensa logo, vamos fazer um cadastro, levantar aqui toda a ficha do cidadão, vamos fazer aqui os exames de saúde, verificar a questão da educação, puxar aqui a ficha criminal e etc e tal. Mas nesse caso aqui, o programa é moradia primeiro. Primeiro eu vou dar a essa pessoa a dignidade, que é ter um lar, uma casa mobiliada, com utensílios domésticos, vou pagar a conta de água e luz. Imagina quantas pessoas precisariam de uma ação dessa. Tem um filme de Hollywood chamado A Procura da Felicidade, com o ator Will Smith, um filme bem famoso. Nesse filme o cara vai morar na rua, não porque ele tem problemas com álcool ou porque ele usa drogas, mas porque ele passou por um momento difícil na vida dele, perdeu o emprego e ele não tinha mais dinheiro. Ele não tinha condições mais de pagar um local para que ele pudesse pelo menos dormir com o filho dele. E no filme mostra albergues, mostra diversas outras prédios e instituições que fazem parte dessa rede de atenção social, psicossocial e etc. Mas, na verdade, o que a pessoa quer é uma casa. Quantas e quantas pessoas que, se tivessem um lar durante 1, 2 anos ou 3 anos, já poderiam ter se restabelecido, não teriam entrado no mundo das drogas, do álcool e etc. Porque é só isso que traz você viver numa situação que você tem que dormir em ruas, calçadas, embaixo de pontes, na frente de prédios e etc. Você não vê uma outra alternativa, uma outra solução. Eu não digo todas as pessoas que vivem na rua, mas a grande maioria delas hoje teriam uma outra vida se elas tivessem tido essa oportunidade. Então você que está me assistindo, se você trabalha em uma prefeitura, uma secretaria municipal, ou se você trabalha no governo do estado, na secretaria estadual, ou uma empresa pública municipal ou estadual, ou em um consórcio público, ou em uma ONG, assista esse vídeo até o final. Se você ficar com alguma dúvida, tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, uma crítica, vai ser muito bem-vinda para o crescimento do canal e para os próximos vídeos que serão postados. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Então vamos lá. De onde que surgiu, em que momento na nossa história da humanidade surgiu esse conceito? Esse conceito ele surgiu nos Estados Unidos, aproximadamente em Nova York, na década de 90. Lá chamou-se de Housing First,
que é habitação primeiro, moradia primeiro. O modelo tem obtido sucesso em cidades dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa, no enfrentamento da falta de moradia para pessoas com altas necessidades, tais como doenças mentais graves, uso problemático de drogas, álcool e deficiência física, ou que não tenha nenhum desses problemas. A pessoa apenas teve um problema financeiro, a pessoa teve qualquer que seja familiar, qualquer tipo de problema com relação a gênero, sexo, etc., e acabou tendo que morar na rua. Neste ano de 2021, nós celebramos 12 anos da edição do Decreto 7.053, de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, o PNPSR. Em 2013, representantes do governo brasileiro fizeram visita técnica à França e à Inglaterra, com o propósito de conhecer experiências de políticas públicas para a população em situação de rua. Na ocasião, foi apresentada à delegação brasileira o modelo Housing First, acesso à habitação permanente e individualizada como um ponto de partida e não como a última etapa da intervenção. Isso aqui é muito importante. O acesso, ele é o ponto de partida. Eu identifiquei um cidadão, um casal ou uma família que vive na rua. Vive nos parques, dorme em parques, a céu aberto, embaixo de uma ponte, um viaduto, na frente de prédios. Enfim, eles não têm uma moradia. Eu não vou fazer uma intervenção primeiro psicossocial, verificar a questão da saúde, um cadastro, não. E criar uma lista de espera. Eu já vou dar o acesso primeiro à moradia. Com o recurso que vai ser captado, seja um ente público municipal ou estadual ou uma ONG, eu vou alugar uma casa, um apartamento para essa finalidade, mobiliado, com utensílios domésticos, e vou pagar a conta de água e luz e as despesas básicas dessa pessoa, desse casal, dessa família, para que eles tenham a dignidade de ter um lar. Primeiro é isso. Aí depois disso, agora sim, vamos lá. Agora vamos verificar a questão aqui na rede de saúde, a parte da saúde, na rede de assistência social, a parte psicossocial. Vamos verificar as demais coisas. Mas primeiro o lar, primeiro a moradia. Então, continuando. Esse programa, ele tem alguns conceitos, como por exemplo, o acesso imediato a uma casa, a tônica é colocada no apoio às pessoas para saírem das ruas, sem exigir a sua participação prévia num programa de tratamento e reabilitação, mas considerando a casa como um ponto de partida para um percurso de recuperação, autonomia e inclusão social. Segundo, a habitação permanente e individualizada. Os programas promovem o acesso a uma habitação permanente e estável, não transitória, e reconhecem o direito de as pessoas viverem de forma independente e não serem forçadas a viver com outras. Terceiro, a habitação dispersa e integrada. As moradias estão disseminadas na comunidade, em zonas residenciais comuns da cidade, sem qualquer diferenciação. Quarto, escolha sobre a habitação e os serviços. Reconhece-se o direito de as pessoas tomarem decisões sobre as suas vidas e escolherem onde e com quem querem viver, bem como escolherem os serviços que recebem, de acordo com as suas necessidades e preferências. Quinto, apoios individualizados e orientados para a promoção da recuperação e da inclusão social. Os serviços promovem oportunidade para que as pessoas tenham acesso a recursos e participem na comunidade em igualdade de condições com outros cidadãos. Estabeleçam novas relações sociais e fortaleçam o seu sentimento de pertencer à comunidade. Eu não vou pegar aquela pessoa que vive na rua e fazer uma intervenção e tratar ela como um diferenciado. Ela é uma pessoa diferente. Não, ela é uma pessoa comum, como qualquer outra. Ela teve um problema e acabou que ela não tinha uma residência quitada, paga. Ela morava em um local alugado ou financiado e não conseguiu pagar as prestações e teve que sair, ela teve que morar na rua. Por infinitas situações, não importa qual foi a situação. Mas eu consigo dar àquela pessoa um lar, uma dignidade. Após fazer isso, primeiro, de forma emergencial, urgente é isso, agora vamos fazer os outros tratamentos. Qual é o problema? É com álcool? O problema é com drogas? O problema não tem nada a ver com isso? Foi um problema de saúde? Foi um problema financeiro? Ok. Então, se foi com álcool, drogas, com relação à questão psicossocial, vamos fazer um tratamento. Nós temos aqui na nossa rede municipal e estadual equipamentos públicos
profissionais que trabalham com isso e vamos dar um tratamento adequado. O problema, ele é financeiro? Então vamos aqui, eu também tenho isso. Vamos fazer um curso de empreendedorismo, um curso, um treinamento para te fazer uma reciclagem e colocar novamente no mercado de trabalho. Quem sabe em 1 ano, 2 anos ou 3 anos aquela pessoa já esteja com um trabalho estável e ela mesma podendo pagar o aluguel da residência dela. Ou eu faça, durante esse tempo, eu execute um programa de financiamento habitacional para famílias de baixa renda, a um custo baixíssimo, como por exemplo Minha Casa Minha Vida, que agora mudou para o programa Casa Verde e Amarela, e o recurso o valor da parcela vai ser baixo de acordo com o que aquela pessoa tem na fonte de renda dela. Então essa pessoa sai desse meu programa, onde eu custeio toda a moradia dela, para ela ir para um programa habitacional onde ela vai ter um valor da parcela de acordo com o salário dela. Olha que interessante. Eu consigo montar toda a minha rede municipal e estadual para trabalhar de forma coordenada. Eu dou a essa pessoa a moradia agora, já, imediato. Agora vamos fazer o tratamento de saúde, assistencial e psicossocial. Agora vamos restabelecer essa pessoa aqui no mercado de trabalho, com capacitação, treinamentos, cursos, reciclagem, para que ela volte ao mercado de trabalho. Voltando ao mercado de trabalho, ela vai ter condições agora de sobreviver com a receita dela. Ela vai ter uma receita que é o salário dela. E agora eu faço um programa de financiamento habitacional com casas a baixo custo para famílias de baixa renda. E agora essa pessoa tem a própria casa dela. Olha que interessante. Quando toda a minha rede trabalha de forma coordenada e interligada. Tanto faz se é do município ou do estado. Isso tudo com recurso público federal. Para tudo isso que eu falei. Então esse fenômeno de pop rua vai além do efeito visível de pessoas sem moradia nas ruas das nossas cidades. É muito além disso. É mais profundo, é com consequências graves sobre o indivíduo e a sociedade. Com a expectativa de vida reduzida, problemas de saúde, a discriminação, o isolamento, as barreiras ao acesso a serviços e benefícios públicos básicos e ao mercado de trabalho. As causas são diversas, complexas e às vezes interligadas. Desemprego, mercado de trabalho fragilizado, pobreza, migração, envelhecimento da população, problemas de saúde, rupturas no relacionamento social e familiar, falta de moradias populares para aluguel e venda, apoio inadequado às pessoas que deixam instalações de atendimento como hospitais, prisões ou outras instituições públicas. Já pensou? Você que está me assistindo agora, já imaginou? Tenta imaginar um pouco aí. Pensa um pouco. De repente você perde o seu emprego e não tem mais uma renda. Não tem uma família que possa lhe sustentar durante esse tempo. Você vai morar onde? Se a sua casa for quitada, você consegue morar lá, mas você não tem como pagar água, luz e outras despesas que virão. Se a sua casa, o local onde você mora, moradia, seja casa ou apartamento, é financiado ou alugado, você vai chegar um momento que você não vai ter como mais viver nesse local. E aí, você vai viver onde? E digamos que você vai viver na rua, então você não tem problema nenhum com droga, álcool, nenhum outro tipo de problema psicossocial, mas você teve um problema financeiro. Como que você, vivendo na rua, vai conseguir ter um emprego? Como? Imagina, tentar buscar emprego, ir atrás de distribuir currículos e etc. Estudar para um concurso público, passar no concurso, como? Se você não tem nenhum local para viver, para morar, para dormir. Esse para mim, que vou ler aqui diversas outras situações, é o principal de todos os problemas. Eu não tenho um lar, eu não tenho uma referência, um abrigo, um local seguro. Um local para onde eu possa, depois do dia todo de trabalhar, voltar e poder descansar com tranquilidade. Já pensou essas pessoas que moram embaixo de ruas e viadutos, nas praças, nos bancos? A pessoa não consegue nem dormir porque não sabe que de repente pode acordar e está em qualquer tipo de situação, como acontece em vários tipos de vandalismos e ataques a moradores de ruas. Então, no que tange as políticas públicas dirigidas à população em situação de rua, houve alguns avanços nos últimos anos, muitos avanços. A tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, com base na resolução do CNAS, do Cadastro Nacional de Assistência Social, de 2009, proporcionou o reordenamento do acolhimento institucional e a instituição de novos serviços e equipamentos, como, por exemplo, o Centro POP, Centro de Referência Especializada para a População em Situação de Rua. É interessante, é muito bem-vindo, é um equipamento público excelente. A abordagem social e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF, excelente.
No âmbito da saúde, houve a criação dos consultórios na rua, por meio da portaria de 2011 do Ministério da Saúde. Realizou-se também a inclusão dessas pessoas no cadastro único e no serviço Disque 100. Excelente. Além disso, vários estados e municípios aderiram à política nacional ou criaram suas próprias políticas estaduais e municipais, instituindo comitês de acompanhamento e monitoramento da política para a população em situação de rua. A Política Nacional para a População em Situação de Rua definiu este público como um grupo populacional heterogêneo, que tem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaços de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, e as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. A metodologia Casa Primeiro, Housing First, surgiu nos Estados Unidos e foi sendo adotada em diversos países como Canadá, Portugal, Inglaterra, França, entre outros. Ela parte do entendimento da moradia como uma primeira etapa, antecedendo, por exemplo, tratamentos psicológicos ou psiquiátricos. Na prática, as etapas de tratamento são invertidas, através do oferecimento de uma residência permanente e acessível o mais rápido possível. Ou seja, a moradia começa a ser vista como um direito humano básico e como uma premissa da estabilidade necessária para a posterior reabilitação completa. Olha que interessante. Era assim que você também enxergava? Você que é um secretário municipal ou estadual, ou um governador, ou um prefeito? A moradia como primeiro, ela é primeira moradia, depois a gente vai resolver aqui os outros problemas. E como é que se dá a moradia primeiro? Eu vou financiar, construir casas e apartamentos com dinheiro de financiamento do governo federal? Populações a baixo custo para famílias de baixa renda? Não. Eu vou alugar uma casa, um apartamento. Isso é primeiro, isso é urgente. Quantas casas e apartamentos tem na sua cidade que podem ser alugadas? Isso é urgente. Vou pagar água e luz porque o cidadão ele não tem como pagar. Ele mora na rua, ele não tem dinheiro. E outras despesas básicas. E locais com mobília, com todos os utensílios domésticos e tudo aquilo que for necessário. Eu vou te apresentar a partir de agora 3 exemplos de captações que foram realizadas e os recursos foram destinados para essas ações. 3. Mas poderiam ser 1.000, 100 mil, 1 milhão. Esse é o intuito desse vídeo. É para você entender de captação de recursos em todas as suas fases. Entender o que é possível um ente público municipal ou estadual ou uma ONG realizar uma captação de recursos com recurso federal. Talvez aí na sua cidade ou no seu estado já esteja até executando essas ações, mas com recurso próprio. Então, se eu tenho recurso próprio para executar essas ações, amém, que coisa boa. Mas eu também tenho recurso federal, então eu posso ampliar minhas ações. Então, quantas pessoas na sua cidade hoje já vivem em situação de rua? Então, digamos que na sua cidade tem 1.000 pessoas vivendo em situação de rua. Com o que eu já faço, eu atendo 100 delas. Eu já tenho 100 moradias sendo custeadas com pagamento de água, luz e todas as despesas básicas, com mobília e utensílios domésticos, para que essas pessoas tenham um lar. Isso eu faço com recurso próprio, com a minha arrecadação de impostos, etc. Seja governo do estado ou prefeitura. Eu poderia estar fazendo isso com recurso federal. E ao invés de estar atendendo as 100, eu estaria atendendo 200, 300, ou talvez todas as 1.000. Ou então, se eu sou uma ONG e eu já trabalho com pessoas em situação de rua, fazendo a distribuição de agasalhos, a distribuição de alimentos, eu já faço diversas ações de saúde, assistencial ou psicossocial. Eu poderia estar ampliando minhas ações, captando recursos para essa finalidade. Além de atender esse cidadão com alimentação, agora eu vou atender ele também, dando a ele a dignidade de ter uma moradia. Você já pensou nisso? Isso está disponível, é recurso público federal. E eu vou te mostrar aqui 3 casos de como que aconteceu essa captação e que é possível para você também realizar essa captação para a sua prefeitura, para o seu governo do estado ou para a sua ONG. Então vamos lá. O primeiro caso foi uma Secretaria de Estado, do estado do Paraná. Então o recurso ele foi captado no ano de 2020. Agora recente, é uma ação recente, né? E a captação foi agora recentemente no ano de 2020. Como foi que aconteceu? A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná realizou a captação no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Qual foi o objeto do convênio? Subsidiar 12 unidades domiciliares
por meio da alocação de imóveis e pagamentos de despesas básicas, e a contratação de equipe para acompanhamento dos beneficiários, visando possibilitar a superação da situação de rua das mulheres, casais e pessoas negras inseridas no projeto, bem como levantar dados sobre a aplicação da metodologia Moradia Primeiro, como forma de atenção à população de rua. Olha que interessante. Uma captação realizada no ano de 2020 por uma Secretaria de Estado do Paraná. Então vamos ver aqui, esse foi o objeto, o público-alvo. Nas 12 unidades domiciliares serão contempladas no mínimo 2 mulheres, 2 casais e 8 para homens em situação de rua de Curitiba, sendo 4 vagas para as pessoas com até 5 anos de rua e 4 vagas para as pessoas com mais de 5 anos de rua. Ainda, para a escolha dos beneficiários, buscar-se-á contemplar ao menos 6 vagas para as pessoas que não aderem aos serviços de acolhimento e no mínimo 6 vagas para as pessoas negras. Então eles realizaram essa captação. A proposta, o termo de referência aqui no caso, que nós estamos falando de custeio, foi apresentado em novembro de 2020. O instrumento, que no caso aqui foi o convênio, ou seja, a Secretaria de Estado tratou direto com esse Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, foi assinado em dezembro de 2020, um mês após a apresentação da proposta, foi empenhado, publicado, teve início a vigência em dezembro de 2020, finalizando a vigência em dezembro de 2023, ou seja, 3 anos de vigência. O valor captado foi no valor de R$500 mil e essa Secretaria de Estado vai entrar com contrapartida de R$10.196,80. E o recurso ele veio do orçamento de extra emenda. Como eu já falei em diversos vídeos no canal, poderia ter vindo através de emendas? Sim. Mas o que é emenda? Tudo é igual? Todas as emendas são iguais? Não. Nós temos 4 modalidades de emenda. Então poderia ser de emenda individual, que é aquela emenda que tem autor, que é um deputado federal ou um senador. Poderia ser de emenda de bancada, que é aquele recurso que é destinado à bancada dos estados. Nós temos os estados e o Distrito Federal, e a todos eles é destinado um valor, no caso, o mesmo valor para todos eles. As emendas individuais em 2021 agora, elas ficarem aproximadamente 16.300.000, ou seja, cada deputado federal e cada senador da República teve 16.300.000 para destinar a entes públicos e privados, poderia destinar uma parte para isso. As bancadas tiveram aproximadamente 250 milhões, ou seja, juntando todos os deputados federais e os senadores do seu estado, formando isso, chama-se bancada, a eles foi destinado 250 milhões, alguns dos estados a bancada decidiu fazer o rateio desse valor entre os parlamentares e a parte do rateio de cada um deles, caberia a cada um deles decidir o que fazer, que poderia ter sido destinado para isso. Ou então emenda de comissão, existem 12 comissões na Câmara Federal e 12 comissões no Senado. Por exemplo, a mesa diretora é uma comissão, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Ciência e Tecnologia, são 12. A essas comissões também é destinado um orçamento e poderia ter sido destinado através de emenda de comissão ou emenda de relatoria. Todo ano um deputado federal ou um senador é eleito para ser o relator do orçamento, o Orçamento Geral da União. E a ele é destinado uma parte do recurso do orçamento para ele poder distribuir entre os parlamentares e os partidos. Poderia ter sido, mas foi de extra emenda. Extra emenda é saldo ministerial. Então a Secretaria de Estado aqui do Paraná apresentou ao Ministério da Mulher esse pedido de captação de recursos. E o Ministério atendeu através de saldo do Ministério. E o valor aqui foi 500 mil, mas poderia ter sido 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, como outros vídeos no canal e outros vídeos que eu ainda vou postar, que mostram diversos valores para captação de recursos, tanto de emenda nas suas 4 modalidades, quanto de extra emenda. Poderia ter sido 100 milhões de reais para isso, para pagar durante 10 anos, 20 anos, o custeio de moradias para diversas pessoas em situação de rua, tratando elas, após dar a moradia, fazer todos os outros tratamentos. Mas vamos lá, o que foi que a Secretaria de Estado aqui apresentou no seu termo de referência? Porque como trata-se de um custeio, o documento aqui a gente pode chamar como um projeto, mas na verdade é termo de referência. Então o que foi que ela apresentou? Ampliar o título da proposta, ampliar domicílios no modelo Moradia Primeiro para pessoas em situação de rua em Curitiba. Ok. Aí tem o responsável da instituição proponente, tem o responsável do governo, no caso aqui foi o governo do estado
do interveniente, tem o responsável pelo cadastro do projeto, aqui que é o termo de referência, eles fazem algumas considerações, é um termo de uma justificativa, com base na legislação federal, estadual, municipal e etc. O governo do estado captou para atender moradores de rua da capital, da cidade de Curitiba. Ok. Dão toda uma justificativa, um histórico. Aí o objeto: subsidiar 12 unidades domiciliares por meio da locação de imóveis e pagamento de despesas básicas. E a contratação de equipe para acompanhamento dos beneficiários, visando possibilitar a superação da situação de rua das mulheres, casais e pessoas negras inseridas no projeto. Como levantar dados sobre a aplicação da metodologia Moradia Primeiro, como forma de atenção à população de rua. Uma metodologia que, como eu falei, já existe desde a década de 90, desde 1990, iniciou lá em Nova York, nos Estados Unidos, Housing First, ou seja, já mostrou que é eficiente. De lá foi para a Europa e vários outros países fora da Europa. Como eu falei, representantes do Ministério da Mulher do Brasil, uma delegação, foi para a Europa para verificar in loco lá como é que isso funciona, se realmente isso se tem realmente êxito na sua aplicação, e já é aplicada há décadas e foi comprovado que sim, e trouxeram isso para o Brasil. Então, qual foi o objetivo aqui geral? Subsidiar a alocação dos imóveis e pagamento das despesas de 12 unidades domiciliares para atendimento, acolhimento das mulheres, casais, pessoas negras em situação de rua, no município de Curitiba. Poderia ter sido em outro município do estado do Paraná? Poderia. Poderia ter sido em mais de um município? Poderia. Mas escolheram aqui o município de Curitiba. E também a contratação de uma equipe capacitada para acompanhar eles. A minha secretaria, eu tenho funcionários públicos que poderiam me atender com isso? Poderia. Mas aqui eles resolveram contratar uma equipe para trabalhar com isso. E aí, quando eu contrato essa equipe, ao invés de utilizar os funcionários públicos, que eu poderia utilizar eles, e aí eu teria que verificar isso com relação ao meu projeto. Cada projeto tem que ser pensado. Talvez eu não precisasse contratar uma equipe para acompanhar. Eu já tenho funcionários públicos que, dentre as suas atribuições, isso seria possível, sem sobrecarregá-los. Talvez eu precise contratar uma equipe. E quando eu contrato essa equipe entra na minha despesa com o pessoal? Depende, eu vou fazer um concurso público? No caso, não. Talvez eu contrate essas pessoas como pessoa física ou como pessoa jurídica, uma empresa. Ou faço uma licitação, um edital de chamamento público, um concurso público, através de análise curricular, por exemplo. E essas pessoas vão trabalhar por um determinado prazo, tem um início e um fim, que, como eu falei, a vigência é 3 anos aqui do convênio, que pode durar 4, que pode durar 5, que pode prorrogar essa vigência, ou pode diminuir essa vigência. Tudo depende de como eu elaborar o meu projeto, o meu termo de referência aqui no caso. Esse é o objetivo geral. Quais são os objetivos específicos? Promover parceria com o OSC, ou seja, eles estão promovendo aqui, dizendo que a Secretaria de Estado vai promover uma parceria com a ONG, que é uma organização da sociedade civil, uma OSC, para a execução do projeto, por meio da abertura de chamamento público. Está explicado aqui. Quem vai ser a equipe que vai acompanhar? Subsidiar a contratação de equipe para a execução do projeto com a aplicação do modelo e metodologia Moradia Primeiro. Acompanhar a seleção de pessoas, casais ou famílias em situação de rua para atendimento em unidades domiciliares individuais para casais ou para famílias. Subsidiar o aluguel e pagamento de despesas básicas de 12 unidades domiciliares. Levantar dados acerca da experiência a fim de fundamentar a aplicação da metodologia Moradia Primeiro, como política pública para a população em situação de rua. Olha que excelente. Os objetivos específicos. Aí eu coloco as minhas metas, os produtos, os resultados esperados. Eu vou descrevendo meu termo de referência. A minha metodologia. De fato, da metodologia eu vou descrever de forma mais detalhada, de fato, como que isso vai acontecer. Eu descrevo lá os princípios básicos da metodologia. A metodologia Moradia Primeiro, quais são os princípios básicos dela? Os procedimentos. Qual vai ser o procedimento? Para a implementação do projeto, a ONG selecionada deverá levar em conta os seguintes passos: contratação de equipe, seleção de beneficiários do programa, produção de perfil social e demandas individuais, reconhecimento e inventário de possíveis unidades para alocação. Então eu vou levantar lá quais são os apartamentos, as casas, tudo que eu tenho na minha cidade ali que está apto, que eu possa
executar nesse meu projeto, que eu possa alugar, que eu vou fazer a locação daqueles locais. Eu vou fazer a locação normal, comum, um contrato de locação, com todos os pré-requisitos normais, como se eu fosse uma pessoa física alugando uma casa ou um apartamento. Mas quem vai fazer o aluguel aqui, o contrato de locação, no caso, é o ente público. Nesse caso aqui, ele está propondo fazer isso através da ONG. Vai repassar o recurso à ONG e ela vai fazer a locação pelo período do projeto, que está explícito aqui no termo de referência. Visitas individuais com os beneficiários para a escolha da unidade, produção e assinatura do acordo de locação e adesão ao programa, locação, mudança e instalação de mobília mínima e utensílios domésticos. Né? Porque como é que eu vou alugar uma casa para a pessoa sair da rua? Uma casa que não tem nada, vazia. A casa não tem um sofá, uma cama, uma geladeira, um fogão, quem sabe uma televisão. A casa não tem nada. E se essa pessoa que eu estou trazendo da rua for uma família, tem um recém-nascido, um bebê, crianças, eu tenho que pensar em tudo isso. Afinal de contas, eu estou propondo aquelas pessoas a dar a elas um lar, para que elas possam se restabelecer e retornar às suas atividades normais na sociedade. É isso que eu tenho que fazer. E eu tenho que propor tudo que for necessário para isso. O acompanhamento individual com visitas domiciliares, a manutenção da vida domiciliar e etc. O acompanhamento pós-morada, né? Tem um acompanhamento, eu faço ações pré-morada, aí eu faço a mudança e a alocação e coloco aquelas pessoas naquela residência e depois disso eu faço o acompanhamento pós-morada, durante toda a vigência do meu convênio aqui, do meu projeto. A conexão com demais políticas públicas de acordo com as demandas do beneficiário. Então, como eu falei, o Housing First, qual é a ideia central dele? É eu propor uma moradia logo, urgente. Ah, tá, já coloquei, a pessoa tá lá, tá na casa, agora. Urgente, o que é urgência para você? É 1 hora, é 1 dia, é 6 horas, é 1 semana, é 1 mês, é 1 ano? O que é urgente? É urgente. Então, eu coloco aquela pessoa logo lá na casa. Depois que coloca ela lá, agora peraí, agora vamos lá. Agora vamos se cadastrar aqui na nossa rede de saúde, as crianças vão para a rede de educação, estudar nas escolas, tem creche também, eu tenho aqui restaurantes populares, tudo isso também eu consigo captar com recurso público federal, toda essa minha rede. Eu tenho minha rede de psicossocial, o acompanhamento com psicólogos, terapeutas. Eu tenho também aqui o meu equipamento público aqui para poder te prestar um curso, uma capacitação, para te reinserir no mercado de trabalho. Tudo isso eu tenho que dispor na minha rede municipal ou estadual. Se não tem uma falha aí, porque eu tenho recurso federal para tudo isso. Então, depois que a pessoa está na casa, eu vou atender ela com as demais ações. Ok, os procedimentos. Então, continuando aqui o termo de referência. Eu tenho a parte de recursos humanos. O que é preciso para essa equipe dessa ONG? Quem são os cargos, as atribuições? No caso aqui eles colocaram o educador social, com nível superior, um coordenador para coordenar tudo isso com nível superior, um agente social, 2 educadores sociais aqui no caso, um coordenador com nível superior, um agente social com nível fundamental. E essa é a equipe. E aí eu tenho custos que eu vou ter que contratar essas pessoas, assinar a carteira delas, para fazer todo esse acompanhamento. Pré-morada, para alocar as pessoas na morada e pós-morada. Então elas vão ter um salário para isso, vão ter uma carga horária para isso, vão ter suas atribuições definidas para isso, elas vão ter direito a férias, 13º, tudo que está na legislação trabalhista. E tudo pago com recurso captado. E aí eu tenho que pagar os encargos e etc. Ok. Quais são as outras despesas que eles se propuseram aqui também a pagar essas pessoas que vão ter essas moradias? O aluguel de 12 unidades domiciliares durante 24 meses. Então, 12 casas ou apartamentos, não importa, 12 moradias, durante 24 meses vão ser pago o aluguel dessas moradias. Ok. Eu também vou pagar, durante esses 24 meses, a energia elétrica, água e esgoto. Também uma botija de gás, para cada uma dessas unidades e 6 refis dessa botija de gás. Deve ter feito um cálculo aqui e previram que 6 refis era suficiente para os 24 meses. E custos operacionais, despesas eventuais, como a administração das moradias e transporte. Então, algumas outras despesas eles preveram aqui como parte do valor captado, no termo de referência.
A localização geográfica das ações, eles colocaram aqui a capacidade técnica e gerencial, no caso aqui da Secretaria de Estado, o público beneficiário, fizeram aqui uma lista com metas e etapas no detalhamento dos custos, a contrapartida, um cronograma de pagamento, do desembolso do recurso, né? Como é que a Secretaria de Estado iria receber esse recurso? Parcela única, em 2 parcelas, 3? Então eles preveram aqui todo um cronograma também dos gastos durante os 24 meses. Fizeram também aqui uma previsão da parte de monitoramento e avaliação, como é que seria feito o monitoramento e avaliação. O acompanhamento do projeto se dará pela equipe técnica, administrativa e financeira da própria Secretaria, assim como contará com a avaliação da Ciamp Rua Paraná, uma instituição lá do Estado do Paraná, por meio da análise de relatórios trimestrais, bem como por relatório final consolidado, ao término do termo de cooperação. Gerenciamento de riscos, o futuro do projeto, a sustentabilidade, isso é muito importante. Após isso, como é que vai ser sustentável esse projeto? O que vai acontecer depois de 24 meses? Vai-te embora? Volta para a rua? O que vai acontecer com essas famílias? O que eu me predisponho a fazer para que após os 24 meses eu obtenha êxito? Após os 24 meses, as famílias que não conseguirem ali naquele momento se sustentarem, né, se restabelecerem na sociedade, eu vou captar um novo recurso federal para isso? Eu vou manter elas ali agora com recurso próprio, no caso aqui do governo do Estado do Paraná? O que eu vou fazer? Tenho que prever isso aqui no meu projeto também, a sustentabilidade, após o término. E aí eu apresento minhas pesquisas de preço para tudo isso. Por exemplo, eu vou alugar casa. Essa casa é casa com quantos cômodos? Banheiro. Então, qual é o valor do aluguel dessa casa? É R$1.000? É R$800? Então, eu tenho que fazer uma coleta de preços ali naquela região. Quanto é que está o aluguel de uma casa dessa? E etc. Para tudo. E assim, finalizo aqui o primeiro projeto apresentado. Agora vamos para o segundo estudo de caso, com relação à moradia primeiro. Um estudo de caso também da Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho do Paraná, um convênio firmado também com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é o ministério que levanta essa bandeira desse programa, Moradia Primeiro. E o objeto aqui é subsidiar 3 unidades domiciliares por meio da alocação de imóveis e pagamento de despesas básicas, bem como a compra de mobília mínima e utensílios domésticos, para atendimento de 15 unidades domiciliares e a contratação de equipe com aquisição de material permanente e acompanhamento dos beneficiários, visando possibilitar a superação da situação de rua de pessoas LGBTI+, inseridas no projeto e levantar os dados para aplicação da metodologia Moradia Primeiro como forma de atenção à população de rua. Ou seja, o que muda aqui? Muda a quantidade, subsidiar 3 unidades domiciliares com utensílios domésticos e tudo mais, para atendimento a 15 unidades domiciliares. Para o foco aqui agora é o grupo de indivíduos LGBTI+. O primeiro lá foi mulheres, negros, né, famílias. Aqui agora o projeto foi apresentado para LGBTI+. Eu poderia captar um recurso para qualquer pessoa, sem especificar se é negro, mulher ou LGBTI+, etc. Poderia. Se é branco, negro, não importa para mim. Ele é um morador de rua. Eu tenho que ter uma lista, um cadastro disso aí pré-estabelecido? Claro que não, como eu já falei. O foco do projeto não é esse, mas isso me dá uma organização, um planejamento, uma coordenação das minhas ações, claro, que é importante eu ter esse levantamento de quantas pessoas, qual é o gênero, idade, se são famílias, se são casais, se são solteiros, se eles são LGBTI+, o que eles são. Isso aí é importante, religião e etc e tal. Isso é muito importante eu fazer esse levantamento. Mas eu poderia captar um recurso sem identificar esse gênero, ou cor, ou raça. Não, é para quem mora na rua e acabou. Independente se é homem ou mulher. Entende? Mas o projeto aqui foi para essa finalidade. Então a mesma Secretaria de Estado, para o mesmo Ministério, e o recurso captado aqui foi no valor de R$300 mil agora. E foi no mesmo ano de 2020. Apresentado no mesmo mês, tudo igual, aprovado no mesmo mês. Apresentado a proposta em novembro de 2020, aprovado em dezembro de 2020. E o orçamento também de extra emenda. R$300 mil do Ministério, R$10.498,84 da Secretaria de Estado do Paraná. E veio de extra emenda novamente. O que eles colocaram aqui?
como meta, subsidiar 3 unidades domiciliares para acolhimento de pessoas LGBTI+, em situação de rua, e a contratação de equipe capacitada e aquisição de materiais permanentes para acompanhamento dos beneficiários. Primeira etapa da meta, aquisição do mobiliário básico e utensílios domésticos para 15 unidades domiciliares, material permanente para a equipe de 5 pessoas, e celebração do termo de cooperação com a OSC. Excelente. Então, tudo é igual, o termo de referência, tudo. O que vai mudar aqui é a planilha de custos. A equipe técnica, os recursos humanos, eles colocaram para este caso aqui um técnico administrativo com um nível técnico ou superior. Considerando que a execução se dará por OSC selecionado através de chamamento público, a execução financeira por parte da Secretaria de Estado envolverá a transferência de recursos de custeio para a entidade selecionada e a aquisição de mobília e material permanente de multimídia. Por sua vez, o montante total recebido pela OSC deverá ser executado, levando o detalhamento de custos que se segue. Veja só. Então, aqui está dizendo que a Secretaria de Estado ela vai também envolver uma transferência ali de recursos de custeio para aquisição da mobília e material permanente de multimídia ao imóvel locado. Então, o imóvel locado vai ser pago o aluguel durante quanto tempo? Durante 24 meses, a parte de energia elétrica e água e esgoto também. Custos com água e esgoto. Poderia envolver mais outros custos? Poderia. Aqui foi o que eles escolheram no projeto. 15 imóveis. O que seria um material permanente? Que a Secretaria aqui está se dispondo a ofertar. Vamos lá. Computador, monitor, notebook, impressora, projetor, tela de projeção, caixa de som, microfone, câmera digital, mesa para escritório, mesa para reunião, cadeira com rodinha, gaveteiro, repetidor de sinal, ventilador de coluna, fogão a gás, geladeira, micro-ondas, cama de casal, guarda-roupa, mesa com cadeiras, lava-roupa, jogo de panelas, jogo de pratos, faqueiro, conjunto de copos, jogo de lençol para cama de casal, cobertor para cama de casal, travesseiro, jogo de toalhas, varal de chão e um celular smartphone. Viu? Viu como a possibilidade de você atender essas pessoas em situação de rua ela é a mais diversa possível? No primeiro projeto nada disso foi previsto, no segundo já preveram isso. E por aí sucessivamente. E eu poderia prever isso com um recurso federal? Posso, com um recurso próprio também. Eu posso chamar a iniciativa privada para me ajudar nisso aqui também, nesse projeto? Claro! São infinitas possibilidades quando você entende do universo de captação de recursos em todas as suas fases. Então, não adianta nem continuar aqui porque segue o mesmo projeto que foi apresentado no primeiro estudo de caso, contrapartida, aí ele fala do plano de aplicação, cronograma de desembolso, segue praticamente o mesmo. Muda só o valor e o destino que foi dado ao recurso. Excelente, essa foi a nossa terceira captação de recursos para a moradia primeiro. E agora a gente vai para terceiro exemplo, terceiro e último exemplo. Uma captação de recursos realizada por uma Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, na modalidade convênio, no ano de 2021, então agora, recente, foi apresentado agora. O projeto visa ofertar moradia subsidiada individual integrada ao acompanhamento socioassistencial para pessoas em situação crônica de rua no Distrito Federal, na modalidade Housing First, moradia primeiro. O projeto beneficiará pessoas em situação de rua com agravos de saúde mental, incluindo o relacionado ao uso de drogas, com prioridade para as que possuem maior histórico de vivência na rua e as que estejam em grande exposição à violência, ameaça de morte, vulnerabilidades em níveis complexos e que voluntariamente desejam incluir-se ao projeto. Olha que interessante. Aqui já é um outro justificativa, né? O problema a ser resolvido. No Distrito Federal, há aproximadamente 3.000 pessoas em situação de rua, dos quais 90 estão inseridos no núcleo mais vulnerável desta população, por acumularem longo tempo de permanência nas ruas, com agravos relacionados à saúde mental.
Apesar dos avanços na formulação e implantação de políticas públicas para a população em situação de rua, verifica-se que o atual leque de serviços e programas não tem sido suficiente para assegurar o direito à moradia desse público. A proposta foi apresentada agora, nesse mês que nós estamos, mês de agosto. O início para dezembro desse ano, de 2021, com um término em dezembro de 2024. O valor captado é de R$ 8.374.856 e veio do orçamento de bancada, emenda de bancada. A bancada do Distrito Federal destinou a essa Secretaria de Estado do Distrito Federal um recurso para essa finalidade. Olha só. O que eles colocaram como meta? Meta 1. Atender 60 pessoas em unidades residenciais individuais, que podem depender do interesse dos moradores, serem organizadas em moradias coletivas. A duração é de 36 meses e compreenderá 4 etapas de execução. Primeira etapa, seleção de organização da sociedade civil, uma ONG, através de edital de chamamento público, para execução do projeto. Então, a Secretaria de Estado do Distrito Federal captou o recurso através do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, de um orçamento de emenda de bancada, no valor de mais de 8 milhões, como eu falei aí, e ela vai selecionar uma ONG para executar o serviço, a executar a ação, execução do projeto. Após firmar a parceria, na etapa 2, o aluguel de imóveis, esta etapa se estenderá por todo o período da parceria, haja vista que os imóveis são fundamentais para a execução do objeto. 3. Seleção de organização da sociedade civil através de edital de chamamento público para execução do objeto. Após firmar a parceria, na etapa 3, a estruturação das moradias. Esta etapa acontecerá nos 2 meses iniciais do projeto, considerando a necessidade de estruturar as habitações e compreende a compra de diversos elementos, tais como copa e cozinha, cama e banho, eletrodomésticos e móveis, mas só terminará efetivamente ao final do projeto, considerando a necessidade de repor alguns objetos por desgaste. Então, na etapa 2, a seleção de uma ONG para a parte do aluguel dos imóveis. Uma ONG que vai cuidar da parte do aluguel dos imóveis. Na etapa 3, uma ONG que vai cuidar da estruturação das moradias. Excelente organização, gostei. Na etapa 4, seleção de organização da sociedade civil através de edital de chamamento público para execução do objeto. Após firmar a parceria, na etapa 4, combustível e serviço de terceiros. Esta etapa acontecerá durante o período de vigência da parceria, tendo em vista as necessidades operacionais para o atendimento do público-alvo. Uma outra ONG para essa etapa 4, que é a etapa de combustível e serviços de terceiros. Ok. Então, se você me acompanhou até aqui, se você é um funcionário público, municipal ou estadual, se você trabalha em uma ONG, se você trabalha com captação de recursos, ou se você não trabalha na área, mas tem interesse em aprender sobre esse assunto, sou Márcio Neri, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases, desde o início, passando pelo gerenciamento do recurso captado, durante também a elaboração do projeto ou termo de referência, no repasse aos fundos, adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos ou privados. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, deixa um comentário aí que vai ser muito importante para o crescimento do canal e para os próximos vídeos. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Então, para concluir, como foi que eles colocaram aqui, no termo de referência deles, a planilha de custos para a realização de tudo isso que eu acabei de falar, dessa Secretaria de Estado do Distrito Federal? O que eles colocaram aqui na planilha de custos? Primeiro, a equipe. Eles preveram aqui que a equipe seria através de um coordenador geral, coordenador administrativo, assessor técnico e motorista. Também um supervisor técnico, um assistente social, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um apoio administrativo habitacional, 2 educadores sociais e um motorista. Certo, colocaram as atribuições da equipe técnica, o que cada um deveria exercer. Infraestrutura, móveis, utensílios e equipamentos domésticos para a estruturação das moradias, material permanente para a equipe, como notebook, telefone e impressora para a equipe, serviços de telefonia e internet, materiais de consumo, incluindo materiais de expediente, materiais de proteção e segurança, artigos para esporte, lazer e atividades culturais, ferramentas e utensílios de curta duração, material de informática, material de capotaria e combustível, materiais de distribuição gratuita, insumos de prevenção ao uso problemático de drogas,
Passagens aéreas, táxi e hospedagem para colaboradores e técnicos, viabilizando o intercâmbio com projetos referenciais de atenção a usuários problemáticos de crack e outras drogas no Brasil. Supervisão externa de rede, pagamento de hora-aulas, contratação de consultoria para atividades de formação permanente e avaliação do projeto, transporte de profissionais da equipe em serviço e de usuários, reparo e manutenção de bens móveis, reparo, adaptação e conservação de bens móveis, locação de equipamentos de informática e locação de imóveis residenciais. Olha só a magnitude desse projeto. Além de eles atenderem os moradores para a finalidade do projeto, eles também aqui estão dando toda a estrutura necessária para a ONG que vai concorrer no edital de chamamento e, quem sabe, obter êxito, que vai gerenciar todo esse projeto aqui. A ONG vai ter tudo, toda a estrutura. Toda a estrutura, desde a estrutura de escritório, pagamento de despesas da ONG, com água, luz, energia, toda a estrutura para poder acompanhar todo esse projeto aqui. Olha que interessante, além de atender os moradores de rua. Então, a meta é atender 60 pessoas em unidades residenciais individuais, que podem depender do interesse dos moradores, serem organizadas em moradias coletivas também. A duração é de 36 meses. Então, eu vou atender essas pessoas com uma moradia digna e também ainda vou custear tudo o que é necessário para que a ONG faça a supervisão e acompanhamento de tudo isso. Excelente o projeto. Engloba tudo, diferente dos dois primeiros projetos que eu apresentei. Então, eu posso incluir essa parte da ONG? Posso. Eu posso fazer a captação e incluir uma ONG para realizar tudo isso para mim, inclusive pagar essa ONG e custear todas as atividades com o recurso captado para que a ONG faça isso? Posso. Eu posso pegar o recurso todinho e destinar somente à aplicação direta às moradias e toda essa parte de supervisão e acompanhamento eu faço com funcionários públicos municipais ou estaduais? Também posso. Então, tem diversas formas de executar esse projeto. E eu te apresentei aqui 3 estudos de caso que isso é possível, 2 que foram captações realizadas em 2020, 1 agora em 2021, com emendas, com recursos que vêm de emenda e que não é de emenda. Ou seja, é possível quando você entende de captação de recursos em todas as suas fases. Então, se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!